Olá, bem-vindo ao meu Flash Talk sobre fisiologia vegetal. E o tema que eu acabei escolhendo falar é sobre como a transpiração dos grupos botânicos acaba afetando o clima e quais fatores levam a isso. De início, eu queria relembrar como a água é fundamental para as plantas como um todo, ajudando no mantimento da turbidez celular, ajudando em processos bioquímicos e até na manutenção da temperatura. E por ser um recurso tão importante, obviamente existe um mecanismo muito bem desenvolvido para a absorção dele. E esse mecanismo é afetado pela morfologia das raízes, características termoquímicas do solo e da própria atmosfera. Como todos esses fatores são interdependentes e afetam conjuntamente a absorção de água pelo vegetal, além de outros fatores morfológicos da própria planta, a gente pode dizer que existe um contínuo solo-planta-atmosfera. E nessa apresentação eu vou ressaltar como esse contínuo e a importância de água influenciou como a evolução atuou sobre os grupos botânicos e acabou afetando até mesmo ecossistemas inteiros. O transporte de água pelo vegetal acontece pelo tecido xilemático. E uma das explicações mais bem aceitas de como esse transporte acontece entre as raízes e as folhas é que existem múltiplas forças atuando para isso. Dentre elas a gente pode citar a pressão osmótica nas raízes, a pressão osmótica entre as células do vegetal e a tensão gerada entre as moléculas de água quando estão saindo pelos estômatos. Essa saída a gente chama de transpiração. E ela é de grande relevância porque mesmo que ela acabe ajudando no transporte, 90% da água absorvida pela planta é perdida nela. Então, obviamente, houve uma pressão seletiva muito forte para reduzir essa perda d'água, com o surgimento de estruturas como as criptas estomáticas e os tricomas, que são pelinhos que acabam cobrindo estruturas onde a transpiração é mais incidente, como as folhas e caules fotossintetizantes. Essas duas estruturas têm como função reter o vapor de água ao redor da planta, criando um microclima com maior umidade. Isso porque a transpiração é resultado da diferença de concentração de água no interior da planta e no ar. Então, quando ele retém a umidade e aumenta essa concentração no ar, ele diminui a transpiração. Essas adaptações acontecem principalmente em regiões de clima árido, onde o recurso hídrico é muito escasso e as plantas não podem transpirar tanto, senão elas acabam morrendo sem água. Mas as plantas como um todo, os grupamentos botânicos como um todo, acabam criando esse microclima ao seu redor porque eles estão sempre transpirando. Como eles estão sempre transpirando, tem sempre uma maior concentração de moléculas ao redor do vegetal do que no resto da atmosfera, onde não tem folhas e nem estruturas transpirando o tempo todo. Então as plantas como um todo já são capazes de criar esse microclima ao seu redor. Então quando a gente aumenta, quando a gente passa do micro para o macro, aumenta a concentração de plantas, elas podem alterar, diminuir a variação térmica por causa do alto calor específico da água e aumentar a umidade de regiões inteiras. E é claro, como exemplo clássico, a gente tem a floresta amazônica, que tem uma quantidade de espécies vegetais tremenda e uma quantidade de massa verde muito grande, ainda mais com adaptações higrófilas, aquelas folhas largas para aumentar a transpiração, que já recebe uma carga de umidade vinda do Oceano Atlântico em forma de chuva ou em forma de vapor de água mesmo, mas essa carga é aumentada pela transpiração das espécies vegetais constantes e toda hora e sempre muito grande, criando até os chamados rios voadores, que são massas de ar carregadas de vapor de água, que vão levadas pelos ventos e acabam mudando o clima de toda a América do Sul, criando chuvas até na região sudeste. Então é muito importante para a agricultura, para ecossistemas e para a civilização humana como um todo, manter a floresta amazônica, justamente porque a transpiração dos vegetais de lá acaba criando uma carga de umidade que regula o clima, diriam até mesmo do mundo. E é claro, além desse cenário maximizado, né, floresta amazônica, algo quase continental, a gente tem desdobramentos menores, como conforto ambiental. O aumento de áreas verdes de cidade, sabidamente, é bom para o ser humano, seja psicologicamente ou climaticamente. Esse último caso vem principalmente da criação de sombras, no caso das espécies arbóreas, a absorção de calor na fotossíntese e da própria transpiração, que acaba aumentando a umidade relativa do ar e diminuindo aquelas variações de temperatura que a gente vê em cidades, diminuindo até mesmo hotspots. Então é muito importante ter esse conhecimento de transpiração para entender como isso pode ser benéfico para a gente e para ecossistemas. Então é isso, eu espero que tenha conseguido passar como a transpiração é muito relevante para a gente e passar bem esse conhecimento de um dos aspectos de muitos que os grupamentos botânicos são importantes. E que vocês tenham gostado do Flash Talk. Obrigado pela atenção, um abraço.